E o anúncio oficial já está pronto e a negociação vai ser selada a qualquer momento. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do retorno do presidente BAP, que vai bater o martelo e definir a última proposta que o Flamengo vai fazer pelo Paquetá. Vou falar de Thiago Almada, isso porque ontem o técnico Diego Simeone colocou o jogador no mercado e disse sim à possibilidade dele deixar o Atlético de Madrid. Ontem também, no jogo entre Flamengo e Volta Redonda, eu pude apurar que Thiago Almada pode ser o reforço surpresa do Mengão nessa janela de transferência. Eu tô chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Começar o vídeo aqui falando do jogo de ontem. Infelizmente, o Flamengo perdeu para o Volta Redonda de 3-0, um jogo que poderia ser 5-0 no segundo tempo. O Flamengo tomou incríveis 4 gols, 2 gols foram anulados por questões de impedimento e 2 gols validados. O jogo já estava 1-0, terminou 3-0. E pode acontecer com essa derrota de ontem uma mudança no planejamento. A informação que o planejamento inicial do Flamengo era que os profissionais só voltassem no dia 28 de janeiro, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. Porém, a situação do Flamengo na tabela vai ficando um pouco complicada. E com isso, os profissionais, ou alguns profissionais, podem ter aí a sua volta antecipada para o jogo, quem sabe, de quarta-feira contra o Vasco. O departamento de futebol, inclusive, está estudando, junto com a comissão técnica do treinador Felipe Luiz, para saber como é que vai ficar essa situação. E eu queria perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, se você fosse diretor do futebol do Flamengo, o que você faria? Manteria o planejamento da pré-temporada de só começar a jogar a partir do dia 28 de janeiro, deixaria os garotos da base jogar contra o Fluminense, jogar contra o Vasco, jogar contra o Sampaio Corrêa, independente do que fosse acontecer no Campeonato Carioca, ou você interromperia a pré-temporada e voltaria com o elenco principal para jogar pelo menos esses 2 clássicos que tem pela frente? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião é muito importante para nós. Eu falei ontem no meu pós-jogo e eu volto a repetir, se eu fosse diretor do Flamengo, eu não voltaria com todo mundo, mas eu voltaria com alguns jogadores. Começaria a jogar ali com um time mais mesclado entre jogadores profissionais e jogadores da base. Por exemplo, o Vitão, eu acho que poderia estar jogando o Campeonato Carioca. O goleiro André, que chegou agora, poderia estar jogando o Campeonato Carioca. O Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque o garoto machucou o ombro. O Everton Araújo ali no meio campo poderia estar jogando. O Alan poderia estar jogando. O Michael poderia estar jogando. Jogadores que não costumam jogar no time principal, eu acho que poderiam e deveriam estar jogando o Campeonato Carioca. Fazer um mesclado, fazer um bem bolado ali. Queria saber a sua opinião. Se você fosse dirigente do Flamengo, o que você faria? Falar sobre o Wallace, porque o fato do jogador não ter jogado ontem gerou muitas dúvidas e muitas expectativas sobre o anúncio oficial do Red Bull Bragantino, que até agora não saiu. O que acontece é o seguinte, gente, informação do Léo José, é que o Red Bull Bragantino está resolvendo e ajustando os últimos detalhes internos para fazer o anúncio oficial do jogador. O jogador já se despediu do Flamengo na partida contra o Bangu e a tendência realmente é que ele feche lá no Red Bull, já que estava tudo acordado, tudo acertado, e ontem ele não foi sequer relacionado para o jogo, só não aconteceu ainda o anúncio oficial. Por falar em anúncio oficial, deixa eu falar de um anúncio oficial que já está preparado. A negociação pode acontecer e ser fechada a qualquer momento, inclusive neste domingo. Eu estou falando de Michael, que está muito próximo de deixar o Flamengo para o Santos. A informação é que o jogador já está vendo mudanças para a Baixada Santista, né? Sua mudança de casa, daquela coisa toda, de levar roupa, levar tudo para a Baixada Santista. Tem conversado bastante com o Neymar e com o Gabigol, e a tendência é que ele chegue no Santos para ocupar a vaga deixada por Guilherme no ataque do Peixe. As negociações estão num estágio muito avançado. O Flamengo, obviamente, não fez nenhuma força para poder segurar o Michael.
e pode ser sacramentada a qualquer momento, inclusive a qualquer momento deste domingo. Então fica ligado aí, por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal, é importante você ter o sino ativo, porque quando as coisas acontecem, a gente abre plantão urgente, a gente vai sempre mantendo vocês muito bem informados. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre Thiago Almada e Lucas Paquetá. Mas antes, galera, você que quiser comprar produtos do Mengão, tô deixando aqui a aba produtos para vocês. Tem muitos produtos por aqui. Vou deixar uma coleção inteira de camisa retrô. Tá vendo essa camisa que eu tô usando aqui? Muito bonita, de algodão? Então, ela é retrô. Tô deixando uma coleção inteira de camisa retrô. Tô deixando também uma coleção inteira de camisas em homenagem ao Zico, assinada pelo Galinho, e deixando também já o manto 2026, o manto de jogo. Às vezes você não teve tempo de ir na loja comprar, você mora numa cidade onde não tem loja do Flamengo, pode chegar aí na sua casa, tá? Original. É só você clicar aqui na aba produtos, fazer a sua compra, preencher ali os seus dados, vai chegar na sua casa um produto original, você vai estar ajudando o Flamengo e também vai estar ajudando aqui o canal Flazoeira. É só clicar aqui que tem muitos produtos do Flamengo, tenho certeza que você vai gostar demais. Falar agora sobre Lucas Paquetá antes do Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, é aguardado pelo departamento de futebol o retorno do presidente BAP, que tirou uns dias aí na Europa, está retornando hoje. Para quê? Para dar o veredito de qual será a proposta que o Flamengo vai apresentar por Lucas Paquetá. É claro que uma proposta desse tamanho, superior a 30 milhões de euros, dependia ali da última canetada do presidente BAP. O Flamengo já teve algumas reuniões com o West Ham, com o Paquetá, já está tudo ajustado, tudo certo entre Flamengo e o jogador. Agora o Flamengo só tem que fazer essa última proposta para o West Ham para sacramentar a negociação. A tendência é que essa proposta seja autorizada e aprovada pelo presidente BAP, que, como eu disse, retorna hoje. O Flamengo deve pegar essa autorização do BAP, ir lá e fazer a proposta para o West Ham e avançar ainda mais na negociação, avançar ainda mais no negócio e, quem sabe, nos próximos dias já fechar também essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, que também está deixando todo mundo ansioso, está deixando todo mundo nervoso, todo mundo quer que o Flamengo feche logo com o Paquetá, que resolva logo com o Paquetá e que acabe também essa agonia logo aí de situação envolvendo o Lucas Paquetá. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá é que ontem o jogador não foi relacionado e o que se fala no West Ham e também na mídia inglesa é que o jogador não veste mais a camisa do West Ham. Vamos ver o que de fato vai acontecer envolvendo o Lucas Paquetá. Vamos mudar o assunto, falar agora do Thiago Almada, porque tem novidades sobre o Thiago Almada. O Diego Simeone ontem, ele disse que sim, o Almada pode deixar o clube. Hoje o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alavés. E o que acontece é o seguinte, a tendência, inclusive, é que o Almada seja titular nesse jogo de hoje. Eu vi alguns torcedores do Atlético falando que seria uma boa hora para ele mostrar o valor dele e tal, aquela coisa toda. E o Diego Simeone, na entrevista que ele deu ontem, ele disse que praticamente ele disse assim, ó, o Almada está no mercado e se chegar a proposta, nós vamos negociá-lo. E aí o que acontece? Ontem lá no jogo, estava conversando com algumas pessoas, eu falei, vem cá, e o Almada? Vocês não procuraram saber, vocês não fizeram absolutamente nada? E o que me falaram foi o seguinte, olha, o Almada, ele pode ser uma contratação surpresa que o Flamengo vai fazer. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. O que acontece é o seguinte, o primeiro desejo do Almada, a prioridade número 1 do Almada é permanecer na Europa, é permanecer no futebol europeu. E o Flamengo já sabe que a janela do futebol europeu fecha antes da janela aqui no Brasil. Aqui no Brasil a janela vai até março. Então, assim, até os primeiros dias de março. Então, assim, a janela no futebol europeu fechando, acaba as opções para o Almada lá no futebol europeu, o que pode facilitar uma volta dele para o futebol sul-americano, consequentemente uma volta dele para o Brasil. Então o Flamengo espera o fechamento da janela europeia para ver se algum clube vai fazer uma proposta, para ver se algum clube vai conseguir tirar ele do Atlético de Madrid, para depois disso o Flamengo pensar em qual movimento faria para tirar o jogador de lá.
Não disse que o Flamengo vai fazer movimento, também não disse que o Flamengo vai contratar o Thiago Almada. Mas dentro do Flamengo, a informação que eu recebi é basicamente essa, que o Flamengo segue aguardando e monitorando de longe, já que o desejo do jogador é permanecer lá. Então se o Flamengo chegar agora, o Flamengo pode tomar um não do jogador, o jogador pode dizer que não quer voltar, e aí acabou, não tem mais negócio. Mas é melhor esperar. Ah, não chegou nenhuma proposta da Europa. O Flamengo chega e fala, olha só, vamos voltar para a América do Sul, já que a Europa não chegou nenhuma proposta para você, vamos voltar para a América do Sul. Isso pode acontecer, é uma possibilidade que aconteça, é uma estratégia que o Flamengo pode usar aí e ter o Thiago Almada como uma contratação surpresa. Flazoeiro, mesmo se contratar o Paquetá, você acha que pode contratar o Almada? Eu acho que sim. O BAP disse que o Flamengo tem R$1 bilhão para contratar jogadores, por enquanto gastou só 50 milhões, então tem 950 milhões de reais aí para poder gastar em contratação. Se o Paquetá chegar realmente por 35 milhões de euros, vai dar ali uns 200 milhões. Ainda vai ter 700 milhões para poder gastar na janela de transferência. Então, assim, o Flamengo tem totais condições de contratar o Almada num projeto dele ser o substituto do Arrascaeta, fazer essa sucessão do Arrascaeta, e o Paquetá ele chega ali para jogar de ponta, de meia, de segundo volante. O Paquetá ele chega muito para ocupar a função que era do Gerson, de jogar em diversas posições do campo. É um jogador muito habilidoso. E aí o elenco ia... e aí o patamar do elenco ia ficar insuportável. O time do Flamengo ia ficar simplesmente insuportável se isso acontecesse. Vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que na medida que eu for descobrindo as coisas e apurando, eu venho trazendo aqui as informações para vocês. Tá? Se inscreva no canal e receba notícias do nosso Mengão diariamente.